vamos começar agora essa conferência. E Deus vai falar conosco nesses dias, amém? Começa hoje, hoje é o primeiro, é um dia atípico, nós não temos atividade. Graça e paz, Teolinda, agora que eu te vi. Nós não temos atividade, mas é um sacrifício agradável, aceitável ao Senhor, amém? E eu estava meditando, fiz aqui uma palavra, depois daquela ministração lá que eu não preguei, eu fiz outra. Aí eu fui para a palavra, né? Ontem, e fiz uma. E aí eu queria que você abrisse Joel. E Deus, a introdução virou outro tema. E eu, meu Deus, e agora, Senhor? Mas nós vamos entender aquilo que o Espírito Santo quer falar à sua igreja, amém? Sabe, queridos, esse texto foi um texto que Deus deu na conversão do pastor Xavier, né? Vocês sabem disso. Ele estava no hotel lá e Deus falou com ele. Quero até também agradecer aqui, pastor Xavier. Eu sei que o senhor está aí online, desejou estar aqui, mas por motivo de força maior não pode estar aqui fisicamente, mas eu sei que o seu coração está aqui. Quero agradecer o pastor Eric aí, que ele é o meu melhor amigo desse tempo, amém? E eu acredito que a nossa caminhada só começou, amém? Irmã Rosa, seu Jonatas, você, nós vamos caminhar no propósito de Deus por uma jornada, amém? E, sabe, queridos, Joel, vamos ler aqui esse, Joel 3,14, né? Que é o tema, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Todos os profetas, eles carregam uma mensagem, e a mensagem dos profetas, ela é contextualizada na sua própria vida. Oséias, Deus falou, vai lá e casa com uma prostituta, porque assim é o meu povo, ele tem me abandonado, mas eu amo ele, e eu vou revelar uma graça sobre ele. Agora, esse Joel, ele está vivendo, queridos, e ele é um dos poucos profetas que consegue escrever a sua mensagem, que consegue registrar a sua mensagem. E ali ele está vivendo um contexto, a palavra-chave é o dia do Senhor. E nós estamos dentro dessa profecia do dia do Senhor. E aí tem o dia do Senhor imediato, que era uma crise na nação, gafanhotos ali, uma crise na economia, a nação vivendo uma seca, vivendo uma verdadeira crise, uma calamidade na nação. E aí depois vem o dia eminente do Senhor, o dia imediato, o dia eminente, que era a Síria que ia cercar Israel, ia tomar Jerusalém. E aí, queridos, vem o grande dia do Senhor, que é o vale da decisão. E esse vale da decisão, irmãos, é o mesmo vale de Josafá, onde Israel estava cercado por 3 exércitos poderosos para destruir a nação. Mas agora, esse vale da decisão é o vale do Armagedon, da grande batalha final. E eu li sobre o Armagedon quando eu me converti. E sabe, queridos, a decisão, esse vale do Armagedon, a batalha final, a gente está às portas desse dia do Senhor. E no vale do Armagedon, no vale de Josafá, tem esse vale do Armagedon, o diabo mesmo, o anticristo, vai arregimentar vários exércitos para destruírem Jerusalém. Só, queridos, que esse será o grande dia do Senhor, que ele vai se levantar, não como um cordeiro, mas como o Apocalipse. Vamos ler esse texto aqui, vamos ler capítulo 3 e a gente vai entender. Olha só,
Versículo 14 nós lemos, né? No dia do Senhor. Versículo 1 agora. Eis que naqueles dias e naquele tempo, versículo 1, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Eu quero declarar, Deus está reunindo aqui na IEV, e Ele vai despertar como um grande leão aqui dentro, e sabe, Deus vai mudar a sorte da IEV nesse tempo. Deus vai restaurar, mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações, e farei descer ao vale de Josafá. Sabe, queridos, naquele vale de morte, naquele vale de destruição, se tornou o vale de bênção. Sabe o que quer dizer o nome de Josafá? O Senhor julgará, Ezequias. O Senhor julgará. O dia do Senhor vai ser um dia de julgamento. E essa palavra profética, ela é carregada de um peso muito forte, irmãos. Ele diz: e descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo, e por causa do meu povo e da minha herança. Deus vai se levantar em juízo, por causa da IEV, por causa de você que está na IEV online. Deus vai se levantar em juízo por causa de nós. E aí ele continua: Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si, lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninas por meretriz, venderam. Sabe, queridos, olha aqui para mim. Eu fui espalhado da IEV, muitas pessoas foram espalhadas da IEV. Não tem um povo mais perseguido, irmãos, do que Israel. Foi espalhado entre as nações. Primeiro, grande sofrimento deles, grande perseguição foi lá no Egito. Eles foram escravizados, maltratados, humilhados. E Faraó quis afogar eles no mar, mas Deus julgou Faraó. E o mar se abriu, e quem foi inundado pelas águas do mar foi o exército do glorioso Egito. Depois, queridos, Babilônia. Agora nesse tempo aí de Joel, vem o exército assírio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Nós, como igreja local, vieram muitas guerras, muitos exércitos para nos destruir, irmãos. Eu senti isso aqui em muitas fases da IEV. Outras fases eu não estava aqui, mas vocês sentiram, vocês souberam que muitos exércitos vieram para destruir a IEV. Vieram ou não vieram, irmãos? Mas sabe de uma coisa, queridos? Todos esses exércitos estão destruídos, não existem mais, estão derrotados. A Síria não existe mais, Babilônia não existe mais, Roma não existe mais, mas a igreja do Senhor, a IEV, está de pé aqui, intacta, firme, de pé diante do Senhor, dizendo: nós estamos, Senhor, no vale da decisão, o dia do Senhor. Sabe, queridos, um judeu disse que Israel não foge de nenhum infortúnio. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso eu ouvi de um pastor e aquilo me curou. Ministério pastoral, ministério cristão. Vou nem dizer pastoral, porque todo mundo aqui você que está aqui hoje presencialmente, você que está aí online, quero te dizer uma coisa. Você tem um ministério cristão, você serve a Deus. E eu quero te dizer outra coisa: você vai ser perseguido, você vai ser humilhado, incompreendido. Quando você tem isso, acabou. Sabe por quê? Porque Jesus disse: olha, não vos espantem, assim como o mundo me odiou, ele vai odiar vocês. Vocês serão odiados. É uma palavra que ninguém gosta, né? Vocês serão incompreendidos. Vocês serão perseguidos por amor ao meu nome. E aí, queridos, olha só aqui para mim. Tem uma música do Ricardo Robortella, Sou Peregrino. Já cantei várias vezes. Sou
Estrangeiro nesse lugar, o mundo não me entende. Isso não me ofende, isso não me ofende. Os meus olhos se... Eu só sei esse refrão, eu esqueci o resto. Mas o mundo não me entende, isso não me ofende. Amém? E aí a gente vai amar esse mundo. Sabe o que acontece? Esse judeu disse o seguinte. Ele disse: Israel não foge da perseguição, porque nós somos um povo à prova d'água e à prova de fogo. Diga para o seu irmão: você é a prova d'água. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Pode vir o que for, querido. Você faz parte do exército do Senhor e nada pode te derrotar. Nada vai derrotar a Ieve. A Ieve é a prova de fogo, a Ieve é a prova de água. A Ieve vai passar intacta e vai fazer aquilo que Deus desenhou aqui para esse ministério acontecer e concretizar. Amém? Olha aí, queridos, leia aí comigo. Olha o que ele diz aí. Versículo 9: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Irmãos, Deus está congregando a Ieve aqui, queridos. Nós não somos, vocês lembram do encontro? Nós não somos um navio, um cruzeiro de passeio. Nós somos botes salva-vidas. Nós somos o exército do Deus Todo-Poderoso. E nós estamos aqui para cumprir uma missão clara e específica, que é arrebatar as vidas das mãos do diabo e colocá-la, cada uma rendida aos pés de Cristo Jesus, dizendo: tu és santo, tu és santo, tu és poderoso. Essa é a nossa grande guerra, queridos. E aí ele diz: subam, forjai a espada das vossas relhas. Sabe, ele está dizendo: ó, tu trabalha com arado, teu arado vai virar uma espada. Forjai as espadas das vossas relhas, vossas lanças, e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco: eu sou forte. Diga para o seu irmão: Ieve, você não é fraca, você é forte. Nós somos uma igreja forte, irmãos. Nós vamos comprar a nossa propriedade aqui. Pastor, isso é loucura. Vai ter uma propriedade aqui no Japim. O curral do brinquedinho vai virar o rebanho da igreja do Senhor Jesus. Amém? Quem passar ali onde era o curral do boi bumbá, do boi brinquedinho, levanta as mãos naquela placa lá e diz: Senhor, nos dá esse terreno aqui. Nós vamos sair do aluguel, irmãos. Diga para o seu irmão: enquanto nós estivermos aqui, nós vamos usar os tesouros da terra para construir riquezas eternas. Amém? Ah, pastor, a igreja não tem força. Diga: o fraco, eu sou forte. A gente não tem força econômica. Diga: o fraco, eu sou forte. Nós vamos comprar terreno, nós vamos usar riquezas terrenas. Vamos comprar terreno, vamos construir prédio. Diga para o seu irmão: e muitos, 25 anos, a gente já passou por todos os testes. Diga para o seu irmão: você é guerreiro, você é homem de guerra, você é valente do Senhor, você não é fraco, você é forte. Amém? Apresentai, vinde todos os povos em redor, congregai-vos, porque ali o Senhor fará descer os seus valentes. A Bíblia diz: eis que o Senhor se levanta do seu alto e sublime trono, o dia do Senhor, e ele se levanta e dá uma voz de comando, e ele diz: esse é o meu povo. Eu tenho um povo que se levantará na terra, que não se atrapalhará na sua carreira nem no seu fileiro. E por onde esse povo passa, toda a terra desmaia diante desse povo. E ele se levanta do seu trono e diz: esse é o meu povo, esse é o meu povo que vencerá todas as guerras. Se você é esse povo, a Ieve é o povo que Deus levantou para vencer todas as batalhas. Dê um aplauso ao Senhor, querido. Ele diz: levante-se, nações, sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar as nações da terra, para julgar todas as nações. Versículo 13: lançai a foice, porque está madura a seara.
Diga para o seu irmão, lançai a foice. Vai nascer muitos grupos de conexão, muitas igrejas, queridos. Muitas igrejas. Isso é uma obra. Ele diz, lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde pisai, porque o largar está cheio. E os seus comprimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Sabe o que ele está dizendo aí, queridos? Que quando vier o exército do iníquo, do anticristo, aqueles exércitos humanamente poderosos, ele vai passar, sabe como? O exército de Deus vai transformar eles naquele que espreme uva. Sabe aquela coisa mole que tu espreme? O exército do grande Deus vai pegar o exército do anticristo e vai espremer como uva. Amém? Vinde, pisai, porque os seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Queridos, eu queria falar 3 coisas aqui. A primeira, no dia do Senhor, a bênção do Senhor será derramada. Deus está derramando uma bênção sobre nós, sobre a IEV. E essa bênção, que tipo de bênção é essa? Eu mudarei, versículo 1, eu mudarei a sorte de Jerusalém. Querido Deus, nesses dias de conferência vai mudar a nossa sorte. Como é isso, pastor? Vai mudar, Ele vai restaurar, Ele vai derramar bênçãos. Sabe, queridos, ontem eu estava estudando o meu processo de OAB, né? Eu tenho que falar do que eu vivo, né? Aí ontem foi o quê? Sexta, né? Quinta. Foi depois eu estudei no dia da formatura, depois eu assisti. Aí eu digo, Senhor, aí eu fiquei naquele, o Espírito Santo me guia aqui para mim aprender essas peças aqui, essas medidas judiciais, me ajuda, Senhor. E aí quando foi ontem, estava todas as peças na minha cabeça. Meia-noite eu estava lá a reclamação trabalhista, estava lá a contestação, estava lá o recurso ordinário, contra as razões ao recurso ordinário, estava tudinho lá, a ação de consignação em pagamento. Aí eu, meu Deus, Senhor, e eu querendo dormir e as peças lá. Aí eu digo, Senhor, o Senhor me capacitou, eu vou passar agora. Aí hoje eu fui estudar de novo, aí eu comecei, sabe, vir saltar dentro de mim aquele conhecimento jurídico que eu digo, já era, passei. Deus mudou a minha sorte. E veio uma paz assim, sabe por quê? Tu não passou, tu já fica traumatizado. Já era um trauma, não é? Aí tu fica ali, meu Deus. Mas eu quero te dizer, não vai ter trauma que vá ser maior do que a mudança de sorte na minha vida e na tua vida, amém? Deus está mudando a nossa sorte. Deus está mudando a sorte da IEV nesses dias. Segundo lugar, queridos, Deus vai nos dar uma cidade santa. IEV é uma cidade santa, irmãos. Quando Deus muda a sorte. Versículo 18. A cidade será restaurada, na verdade. Eu pulei aqui o tópico. Segundo lugar, diga, primeira coisa, Deus vai derramar sua bênção. No dia do Senhor, Ele vai derramar sua bênção. Segunda coisa, no dia do Senhor, Ele vai restaurar a cidade. Ele está restaurando a IEV, queridos. Vai ser restaurado cada ministério e vai ser ampliado. Vai ser restaurada, os grupos de conexão vão ser restaurados, vão ser ampliados. Os ministérios vão ser restaurados e ampliados. Olha o que ele diz aqui, versículo 18. E há de ser naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite. De todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Olha aqui para mim, queridos. Deus está restaurando a IEV. Uma fonte nova de avivamento. Uma fonte nova de avivamento. Pastor Xavier, irmão, você que está aí na IEV online, você que está aqui dentro, Deus está fazendo uma fonte. Sabe, queridos, as grandes, olha aqui para mim, preste atenção nisso.
As grandes cidades foram construídas à margem de grandes rios. O Egito no Nilo lá. As grandes nações, as potências. Grécia lá tinha um rio lá. Cidade litorânea. Toda a Babilônia tinha um rio lá, o Eufrates. Todas as grandes nações tinham um rio. Grandes rios. Jerusalém não tem rio. Sabe por quê? Porque vai ser. Pastor, por que que Jerusalém ela é restaurada como uma grande potência hoje? Todas as grandes potências morreram. Sabe por quê, Zé Roberto? Que Jerusalém é a cidade do grande rei, é a cidade escolhida, porque vai nascer um rio do trono de Deus lá em Jerusalém. Sabe o que isso também quer falar para Ieve? Queridos, a gente não tem nada de estrutura, a gente não nasceu de uma grande organização denominacional, mas a gente nasceu de um rio que brotou aqui em Manaus, e que daqui vai nascer um grande rio de avivamento, que vai inundar essa nação, que vai inundar esses estados, que vai inundar, é uma grande glória que nós temos. Queridos, pecado fez Israel sofrer, mas muitas vezes a gente está aqui em Israel, é ou não é? Pecando e sofrendo, mas nós não vamos pecar, nós vamos ser purificados, amém? Olha o que ele diz aqui, versículo 21, expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor, expiarei o sangue. Versículo 21, expiarei o sangue dos que não foram expiados. Sabe o que isso quer dizer? O sangue do Cordeiro está purificando a Ieve e Zedequias nesses dias. Deus está nos purificando, nos limpando. Deus está purificando cada ministério. Deus está purificando cada chamado. Deus está purificando cada propósito. Deus está purificando cada coração. Deus está purificando cada intenção. Deus está purificando cada motivação. Amém, queridos? E eu quero te dizer, nós vamos estar purificados, porque o Senhor, em último lugar, o Rei glorioso. Já pensou nisso, queridos? O dia do Senhor, o próprio Rei, versículo 21, parte B, porque o Senhor habitará em Sião, porque o Senhor habitará em Sião. Amém, queridos? O Senhor habitará na Ieve. O trono dele está aqui, queridos. Passou a nossa infância, nós estamos na maturidade, nós temos aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e no vale de Josafá, no vale do Armagedon, sabe o que vai acontecer, queridos? O cordeiro se transformará no leão. Se transformará no leão. E ele vai bradar, queridos. Ele vai bradar como leão, não é mais o cordeiro. Olha só, versículo 14 e 16, né? Multidões, eu vou encerrar com isso. Até que hora do meu horário que eu me perdi aí? Deixa eu só olhar aqui. Até 9h15, né? Ainda tem. Queridos, olha lá. Ele diz multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram a sua glória. Versículo 16. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém,
e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos seus filhos. Irmãos, olha aqui para mim, preste atenção nisso. Esse texto é aquele texto de Apocalipse que ele vai bradar como homem de guerra. Ele brama que todas as nações vão ouvir o rugido do leão da tribo de Judá. E ele vai governar com cetro de justiça e equidade. E eu quero declarar que ele já está reinando aqui, o cetro dele, o brado de autoridade, de tomada de território, de dizer: Manaus, Amazonas, agora vocês vão ser governados pela vontade, pelo domínio do reino dos céus. E a IEV tem essa incumbência, queridos. Aí, queridos, eu vou para alguns pontos práticos, se não der para me terminar hoje, ainda tenho 10 minutos, mas eu quero te dizer uma coisa: essa guerra que Deus está nos chamando, ela é uma guerra poderosa. Cadê os slides? Agora eu vou usar o slide aí. Diga, a primeira coisa é uma guerra. Agora vamos para a prática aqui. É uma guerra. Mas que tipo de guerra é essa? É uma guerra travada todos os dias no mundo, queridos, entre os santos que são chamados para edificar o reino de Deus e fazer oposição ao diabo e os seus intentos. Todos os dias, queridos, essa guerra está travada. Nós, como santos, filhos de Deus, nascidos do Espírito, somos chamados para edificar o reino de Deus. E o diabo tem que ser destruído. E o intento, queridos, do diabo tem que ser destruído. Quer levar as pessoas para a miséria, para a pobreza, para a ruína, para a morte, para os vícios. É ou não é? E aí, queridos, entra o segundo ponto aí. Nós somos humanos, mas não lutamos por uma causa humana. Coloca aí. Pastor Eric, o slide eu acho que está aí, né? Está com problema na rede, né? Meu Deus. A internet, né, está oscilando aqui no Japim todinho. Ontem estava assim lá em casa. E a gente tem que orar, mas está gravando, né? Pelo menos isso aí a gente não perde, né? Porque eu tenho um trauma, irmão. Já preguei tanto tempo e todas as pregações, Teolindas, se perderam. Agora não está perdendo mais, né? O advento aí da internet. Mas eu tenho um trauma, irmão, que eu estou repetindo as pregações já há 10 anos. Eu quero passar para a fase da maturidade. Estou só no fundamento eu quero para. Mas poxa, eu queria. O slide não precisa de internet não, né? O slide, né? Aqui dentro, né? Lá aqui dentro no Data Show. Ah, tá. Só porque ia fechar esse raciocínio. São palavras-chave que você ia sair com a rema de Deus aqui, amém? Mas diga, motivos. Tem como colocar a Bíblia ali? A Bíblia tem, né? Então coloca aí na NVI, 2 Coríntios 10, 3-5. Nós somos humanos, irmãos, mas não lutamos por motivos humanos. Nós trabalhamos por uma causa maior do que nós. Nós trabalhamos pela maior causa que existe no mundo, queridos, que é a salvação das vidas. Amém? Olha o que ele diz aí na NVI. Na NVI. Porque embora sendo humano, nós não... NVI é uma versão de NVI, né? Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Mas uma versão que eu peguei aqui, que é uma NVI não sei qual, não lutamos por motivos humanos. Amém? Nós lutamos, queridos, por algo maior. E quando isso é revelado ao nosso espírito, a gente fica imparável. Sabe, queridos? Porque nós assumimos uma causa. Nós somos nascidos de Deus e nós temos um objetivo diferente dos objetivos humanos. Nós temos um objetivo do céu, do reino. Amém? Um objetivo de eternidade, de olhar para as pessoas e ver algo diferente. Você tem um Espírito eterno e nós queremos que você vá para o céu. E a gente crê nisso, queridos.
Verdadeiramente, olha o que ele diz. Embora, versículo 3, porque embora vivamos como homens, não lutamos segundo os motivos humanos, mas as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Queridos, o nosso plano, o nosso motivo de luta é trazer todo mundo a liberdade do cativeiro de Cristo, de obedecer, porque quando eu estou livre em Cristo, eu me torno cativo de Cristo, cativo do amor. Eu só sei andar em amor, amém? E Deus quer levar a IEV a um crescimento e a uma multiplicação para destruir as fortalezas do pecado, queridos, para destruir as obras da carne, para fazer Satanás frustrado, amém? Para fazer o inferno ficar com a cara no chão, derrotado e destruído, e pessoas abraçarem o reino de Deus e a sua vontade, queridos, amém? E aí, meus amados, eu vou terminar com duas reflexões poderosas. Nós entendemos que o diabo está escravizando pessoas, é ou não é? É ou não é, queridos? Agora nós precisamos levar muito a sério aquilo que uma pessoa diz quando está indo embora. As últimas palavras de uma pessoa são importantíssimas, é ou não é? Quando a pessoa chega nos últimos dias dela, ela diz as palavras mais importantes. E a gente precisa fazer um compromisso sério com as últimas palavras de Jesus. Mateus 18, 19 e 20, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco até o dia do Senhor, até a consumação do século. Marcos 16, a partir do versículo 15, quem crê e for batizado, amanhã será o batismo, amém? Será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Isso aqui está claro, irmãos. É a guerra diária. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Isso aqui fala de quê? De a gente ter autoridade para expulsar demônio. Falarão novas línguas. Isso aqui fala de quê? De revestimento de poder para cumprir a missão. Pegarão em serpentes. Isso aqui fala de quê? De proteção. Meu irmão, não tenha medo do diabo. Você vai pegar em serpente. Isso aqui na figura de linguagem vai pegar em demônio. Mas Paulo pegou até em serpente mesmo. Foi picado e não aconteceu nada. E aí, queridos, a proteção na nossa chamada. Nós não precisamos temer o inferno, as trevas. E ele diz, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Quer mais proteção do que essa? Vamos orar até pelo aquilo que a gente bebe e come, irmão. E aí ele diz, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, diga para o seu irmão, tem cura nas tuas mãos. A tua missão é para curar os enfermos. Sai poder das tuas mãos. Tua mão não é para pecar, tua mão é para curar. Há poder nas mãos da igreja do Evangelho Vivo para curar os enfermos, os doentes, amém? E ele diz, olha o que aconteceu. Ele finaliza assim, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, olha lá, Jesus subiu, deu a ordem e subiu no lugar de autoridade, porque só delega autoridade quem tem autoridade, amém? E aí ele está lá na autoridade e os discípulos obedeceram. E eles tendo partido, nós vamos partir, irmãos. E eles tendo partidos, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que os seguiam. Diga para o seu irmão, você vai pregar
Eu nunca preguei do lado de um padre, Jonas. Foi uma experiência inédita. Mas havia uma unção diferenciada de Deus ali. É perceptível. Não é religião, irmão. Não, eu respeito. Até se eu pudesse, eu ia, meu irmão. Tu é doido, o cara só de ele ser celibatário. Para mim ele é um herói, irmão. Eu já respeito ele. Né? Vou julgar não, mas há uma unção na tua vida, queridos. Há uma unção na igreja do Evangelho Vivo. E eu quero te dizer uma coisa. Nós temos esse dever, irmãos, como embaixadores do reino, como sacerdotes. Era uma palavra agora que ia sair aí. Sacerdotes. Diga para o seu irmão, você é sacerdote. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Olha aqui para mim, queridos. Hoje eu não vou me alongar aqui. Amanhã vai ter mais de Deus. Amanhã 16 horas, né, pastor Eric? 16 horas. Olha aqui para mim, queridos. Mas eu não posso terminar essa mensagem sem trazer você para esse entendimento profético, para essa visão profética. Queridos, nós só vamos, né? Falta de água. Nós só vamos entender a nossa chamada profética e sacerdotal se a gente estiver cheio de paixão por Cristo. E esse é o objetivo da conferência da IEV. É aumentar a nossa paixão por Cristo. Por quê, queridos? Olha aqui para mim. Porque se o nosso coração estiver seco de paixão, isso aqui é palavras sem sentido. É ou não é, queridos? E aí nós precisamos diga, sacerdote, profeta, rei. Só funciona debaixo de revelação. E aí Isaías, ele viu a glória de Deus. Isaías 6, 8. Ele estava lá no templo, como nós estamos aqui. E a Bíblia diz que ele viu a glória do Senhor, ele viu o Senhor. O dia do Senhor para Isaías. Diga, eu preciso do dia do Senhor na minha vida. O pastor Jonatas, estava conversando com ele, e ele falou da importância do chamado. Se a pessoa não tiver um chamado, o dia do Senhor. Irmãos, desde que eu me converti, eu não tinha nada para renunciar, porque eu não era nada, irmão. Vocês conhecem a minha história. Eu não era nada, eu ia renunciar o quê? Mas quando eu me converti, eu ganhei tudo, e eu digo, agora eu tenho tudo, e eu vou dar esse tudo para quem para quem acha que tem tudo e não tem nada. Para quem acha que não tem nada, eu tenho tudo, que é Jesus. E várias vezes eu fui orando e jejuando. Cleivan está aqui, a gente fazia cela, sempre nessa unção, nunca parou. Não é uma unçãozinha assim, sabe? Que o cara um dia está na igreja e 10 dias está fora daquele propósito. Não, é o propósito. É a unção, é a chamada que te pega. Foi Isaías, ele estava triste, ele foi lá, o primo dele, o rei Uzias morreu, ele estava decepcionado, e ele foi para o templo, e ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla do seu manto encheu o templo. Ele teve a revelação da glória de Deus. E um dia, sabe, Sr. Jonas, eu fui expulso daqui, eu não saí daqui. Mas não é que eu tenha sido expulso, irmão. José foi vendido como escravo, mas ele não foi vendido como escravo, ele foi impulsionado para o destino profético dele. E eu subi essa ladeira aqui do morrinho, dizendo, Deus, 31, fui lá para a varanda de Focion, Deus, eu quero te servir de todo o meu coração, não tenho nada para fazer nessa terra além de te servir. E eu vou te servir de todo o meu coração. E aí Deus falou comigo em Ezequiel 44, vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos, depois vai à casa de Israel, vai a IEV e anuncia tudo quanto eu te mostrar. Pois para isso eu te trouxe aqui. Aí eu subi, entrei na Assembleia de Deus. Quando eu entro na Assembleia de Deus, pastor Eric, eu digo, essa aqui está muito bonita, eu nunca gostei de igreja estruturada. Aí eu desci para a Rua Natal, uma Assembleia de Deus de madeira lá do irmão Robertinho. Muita gente conhece. Igreja mais humilde que tinha aqui da área. Eu dobrei meu joelho lá no banco de madeira, na igreja de madeira. Eu disse, Senhor, eu quero ser
um missionário, um profeta, porque eu tinha aquela identidade de missionário que aqui, a IEV, veio essa visão de mercado, aí visão celular foi uma benção, mas virou um mercado. A igreja tem que ter resultado, e eu quero te dizer, nós não vamos ser igreja de mercado, nós vamos ser igreja que vamos amar uma pessoa. Eu vou cuidar de uma vida como se ela fosse uma multidão. E nós vamos abrir igreja, e acabou a visão missionária, acabou ou não acabou? A gente tinha igreja na colônia, fecha porque não dá. Mas não foi um equívoco que entrou na visão da igreja, não é culpa de pastor A, de pastor B, não, foi uma confusão. E aí eu lembro, escute bem isso, que eu fui para o Canaã, cheguei no Canaã, eu estava no meio de um BO e nem sabia. A tradicional estava fazendo a cisão. Eu entro no Canaã e vai pregar o pastor Aldenor do Vale, que era o coordenador do projeto missionário da Assembleia de Deus em Moçambique, Naira. E ele começou a falar da chamada missionária. E eu lá, menino, 15, 16 anos, comecei a chorar, Jonatas. Comecei a chorar. Ele dizia, o campo missionário é morte. O campo missionário é para quem está disposto a entregar a sua própria vida física mesmo, sofrer por Jesus. É você ir para um lugar onde não tem comida boa, onde não tem energia, onde não tem nada. E ele foi elevando, e você vai ser perseguido, e vão tacar pedra em você. E quanto mais ele falava desse currículo de morte, mais queimava o meu coração, dizendo, é isso, Senhor, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Eu fui, terminou o culto, eu fui lá, pastor, como é que eu faço para ir para... E eu era um menino, mas Deus me deu essa ousadia do Espírito. Eu fui falar com o pastor lá, coordenador, como é que eu vou para Moçambique? E sabe que eu estou falando isso, queridos? Porque para a gente cumprir essa chamada do Vale da Decisão, a gente precisa de uma revelação gloriosa de quem Deus é. Ele é o Rei glorioso, Ele é o Rei das nações. De quem eu sou. Ele disse, ai de mim. Isaías disse, ai de mim. Leonardo Ravenhill fala da unção e da visão tridimensional. É Deus, Ele é santo, santo, santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Aí ele tem a visão de si mesmo. Ele diz, ai de mim. Porque eu sou um homem impuro. Um homem de lábios impuros. Aí ele vê o pecado, a iniquidade dele. E aí ele olha para o povo e ele diz, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Diga, eu só me torno um profeta do Vale da Decisão, sacerdote, quando eu tenho uma revelação. Não uma revelação não, irmãos. Quando eu ando na revelação desse Deus glorioso. E a gente tem que contender por isso. Aquela visão que eu tive lá, eu desci, irmãos. Eu desci a pé, eu não tinha carro, não tinha nada, não tinha nada. Mas eu estava cheio da glória de Deus, chorando, Senhor, eu quero ser um instrumento. Eu queria ser missionário, nem pastor não queria ser. E aí eu subi, peguei uma lembra, era Kombi, né? Uma lotação, fui lá para a casa da tia Nena. Desci ali na principal. E é uma área nobre ali, o Conjunto Tiradentes, é ou não é? Conjunto Petros, Tiradentes, né? E eu vi aquelas casas, sabe, lindas. 4 carros na garagem, que eu aprendi lá. A tia Nena nessa época tinha 4 carros. Mas o carro dela era os piores. O carro dos vizinhos era os top. Eu olhava para aqueles carros, aquelas casas. E eu dizia, eu não quero isso, Senhor. Eu não quero isso. Eu quero agora até eu quero. Mas na época eu dizia, eu quero, Senhor, construir. Eu não quero construir, eu quero viver para isso. Quero viver para construir coisas eternas. Amém, queridos? Não estou dizendo que isso seja pecado. Eu estava falando... a igreja oprimiu muitos empresários, né? Falando lá para o seu José Pinheiro, que ser empresário também é um sacerdócio. Não é todo mundo que vai ser pastor, todo mundo que vai ter que abrir mão. Você que está trabalhando aí, né? Às vezes a gente, equivocadamente, sem intenção, a gente oprimia as pessoas que estavam estudando, trabalhando, querendo uma melhoria da qualidade de vida. Isso não é pecado, amém, queridos? Mas você tem que saber o teu chamado e está ali inegociável. Eu estou na OAB, irmãos. Eu estou fazendo isso, mas isso aqui é inegociável, o reino de Deus. Amém? E aí eu queria que você se colocasse agora diante do Senhor agora. Meu Deus. Quantos receberam dessa palavra de hoje, queridos? Quantos foram alimentados aí pelo Espírito Santo na sua
santa vocação, na sua santa paixão. Senhor, nós queremos uma santa paixão por Ti, Senhor. Pelo Teu reino, pela Tua glória, Senhor. Nós não queremos ser uma igreja de mercado, Senhor. Nós queremos ser a igreja da glória do Senhor, da Tua presença, Pai. Nós queremos ser a igreja, Senhor, apaixonada pelas vidas. Não é multidões, Senhor, mas é vidas. E as multidões virão, Senhor, como consequência do nosso amor. Muita gente só quer amar multidões, mas nós, Senhor, amamos as multidões, mas nós queremos amar cada vida preciosa, cada uma. Nós vamos agora, nesse tempo da maturidade, da multidão, do dia do Senhor, nós vamos nos levantar, Senhor, nessa dimensão de sacerdócio. Você é o profeta, você é o sacerdócio do mercado, você é o profeta do mercado. Aonde você está, você carrega a visão e a vida de Deus, um chamado poderoso. Você é um soldado, você é um valente, você é um homem, uma mulher de guerra. Você tem espadas e podadeiras, você tem lanças das vossas, as espadas, os foices, as lanças das podadeiras. Teu instrumento de trabalho, querido, é uma espada do Espírito nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Aleluia.